Chegando aqui para conversar conosco o ministro Carlos Marum, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Quem cumprimento, agradeço a presença, ministro, já perguntando, e a reforma da Previdência? Tivemos que o governo federal teve que abrir mão da reforma, ministro? Bom dia. A reforma sai do Congresso e vai para o palanque. Essa é a verdade. Certo. Ela deixa, nesse momento, de ser discutida no Congresso e passa a ser discutida nas eleições. De certa forma, digamos, não deixa de ser uma boa solução para essa situação de impasse que se estabeleceu no Congresso Nacional, onde o governo tinha maioria, mas não tinha os votos suficientes para aprovar uma PEC. Né? Nós tínhamos a maioria do Congresso garantido para aprovarmos essa importante medida, mas a verdade é que não tínhamos os votos suficientes para aprovar uma mudança na Constituição. Então, eu acredito que essa questão deve ser um dos temas principais do debate que vai se estabelecer nas próximas eleições, e o resultado das urnas vai nos apontar o caminho a seguir. Eu espero que tenhamos todos o juízo suficiente, com todo o respeito, para que reconhecemos que um país que teve em 2017 um déficit previdenciário de 268 bilhões, que vai ter em 2018 um déficit previdenciário de 285 bilhões, e que em 2019 vai ver esse déficit ultrapassar a marca dos 300 bilhões de reais, entenda que, felizmente, vivemos mais. Por isso temos que trabalhar um pouco mais, nos aposentarmos, todos nós, e entenda também que não é possível que uns se aposentem de uma forma tão diferenciada de outros, o que não há como negar o que se constitui num privilégio. Então, esse é o nosso pensamento. Cogitou-se, né, com a impossibilidade da aprovação da PEC, né, porque existe 308 votos, chegou-se a cogitar a possibilidade de algumas modificações que viessem a facilitar, a reduzir esse déficit da Previdência através da lei ordinária, através de decretos. Como é que ficou isso aí? Não está mais na pauta do governo. Ou seja, isso tem que ser entendido, não é com curativo, não é com remendos que nós vamos acertar a situação previdenciária. Então o governo não prioriza qualquer tipo de modificação na Previdência, porque nós entendemos que os pilares dessa reforma são um único sistema de previdência para todos os brasileiros, ou seja, todos os brasileiros iguais perante a Previdência, e por questão de justiça, e o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria. E essas situações, elas não podem ser solucionadas nem equacionadas por lei ordinária. Temos que ter reforma na Constituição. Por isso o governo não vai, inclusive sugerimos ao Congresso Nacional uma pauta de prioridades na área econômica, e esse remendo, digamos, não é uma das nossas prioridades. O senhor falou dessas 15 pautas prioritárias, na verdade, número 15, número do MDB. Não, simples coincidência. Sim, e aí o senhor fala a respeito... Está rindo do pé, Sérgio? Sérgio, eu estou dizendo que é uma coincidência. Sim, e uma coincidência interessante para o MDB. E a reforma da Previdência, o senhor falou, vamos deixar para o palanque. O MDB terá palanque, e nesse palanque é o presidente Michel Temer o candidato? Deixa eu te dizer, o que eu defendo nesse contexto hoje? Eu entendo que esse grupo de partidos que compõe a base do governo deve ter um comportamento único, uma ação única nas próximas eleições, que pode ser apoiando um dos candidatos, um candidato de um desses partidos. Eu falo do PMDB, falo do DEM, falo do PP, falo do PTB, falo do PSD, falo do PRB, esses partidos seguirem juntos nas próximas eleições, ou apoiando um de seus filiados, ou apoiando um projeto de outro partido que tenha também esse viés reformista.
traduzindo o que eu disse agora, digamos assim, né? Sendo mais simples. É possível que apoiemos o Alckmin, desde que o façamos todos juntos. É possível que o nosso candidato seja o Rodrigo Maia, que já está lançado como pré-candidato. E o Antônio Carlos? Qual? O Sérgio hoje acordou. Quem é, Sérgio? Está chegando o fim de semana que você está animado. É o Antônio Carlos Nantes de Oliveira, que o senhor perguntou. Que até então era superintendente da SUDECO e que agora já não é mais. Não é mais, já não é mais. Mas, e o novo superintendente deixa eu terminar é o Marcos Derzi? Deixa eu terminar o meu raciocínio. Pois então pode ser o Rodrigo Maia, que já está, uma pré-candidatura lançada, que é de dentro desse partido. Pode ser o Meirelles, o ministro Meirelles, que é uma pré-candidatura lançada, ambas merecem o nosso respeito, e pode ser um filiado ao PMDB, que no caso, quem tem as condições dentro do PMDB hoje de vir a aglutinar o apoio do partido, até do partido e de outros partidos, é o presidente Michel Temer. Todavia, eu ontem voltei a conversar com o presidente sobre esse assunto e ele mantém a posição de não ser candidato nas próximas eleições. Ministro, a intervenção federal. Aí o Antônio Carlos Nantes, só para esclarecer, ele perdeu o apoio político para se manter à frente da Superintendência Centro-Oeste, é pré-candidato, tem o direito de ser pré-candidato, só que efetivamente perdeu o apoio político para se manter à frente e ele foi exonerado. No dia de ontem, está publicado hoje no Diário Oficial, e por sugestão, digamos, do senador Pedro Chaves, que é o PRB, esse partido faz parte o Marcos... Henrique Deres. O Marcos Deres. Ele está nomeado, deve tomar posse nos próximos dias novo superintendente da SUDECO. Também um sul-mato-grossense. Nós fizemos isso rapidamente, até para que, como eu vou dizer, não a SUDECO é uma superintendência que reúne 4 estados, né? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Todos têm candidato à presidência da SUDECO. Então, eu aproveitei o fato de que eu fiz o encaminhamento dessa solução para já, juntamente com a exoneração, que saísse a nomeação, até para que não corrêssemos o risco, digamos, de perder o comando dessa importante superintendência. Então, ela continua com o Mato Grosso do Sul, com um morador de Mato Grosso do Sul, e tenho certeza que ele tem a experiência suficiente para fazer um bom trabalho à frente dessa superintendência. Intervenção federal no Rio de Janeiro. A maioria julga realmente necessária, só que aí alguns falaram, olha, é uma maneira de tentar melhorar a imagem do governo e ao mesmo tempo tentar sentir aí se existe nesse momento uma situação favorável à reeleição do presidente Michel Temer. Isso realmente acontece. Emendando a essa pergunta, rapidamente, desculpa, na sua resposta, eu gostaria também de saber quais são os projetos do governo para a fronteira, porque daqui é que passa a droga. Né? Certo. Um governo, quando toma atitudes que se revelam positivas, é natural que os frutos eleitorais sejam colhidos. Isso é natural. Não tem. É óbvio que nós fizemos, é uma atitude extremamente arriscada. Eu até esses dias comentava em entrevista que concedi a um canal de televisão que eu sou um político corajoso, sou uma pessoa que tem coragem política. Mas quando o presidente me revelou essa decisão, eu devo confessar para vocês que eu cheguei, como diz, cheguei a tremer a perna. Será que é o momento? Cheguei a tremer a perna, porque é uma decisão extremamente arrojada. O presidente foi secretário de Segurança 2 vezes, foi secretário de Segurança em meio a uma das maiores crises que o sistema de segurança pública já viveu no Brasil, que foi uma sequência ao chamado massacre do Carandiru. Ele foi chamado para unificar, imagina o pandemônio que não estava estabelecido na segurança pública do maior estado do Brasil, que era São Paulo. Então o presidente tem o conhecimento a respeito do assunto, e isso lhe trouxe a necessária tranquilidade, convicção e coragem para tomar essa medida tão arrojada. Ela, digamos, na verdade, ela não é, a decisão não é intervir no Rio de Janeiro. A decisão é uma guerra ao banditismo. É uma guerra ao banditismo, que efetivamente tem que chegar a todos os recantos do nosso Brasil. E ela tem 2 ações, digamos,
fortes e pontuais. Uma, a intervenção no Rio de Janeiro, e a outra, a criação do Ministério da Segurança Pública, que vai se constituir num organismo diretamente ligado ao presidente, como são os ministérios, né, sem escalas, digamos, diretamente ao presidente, que vai tratar unicamente dessa questão da segurança pública. E a partir daí é que nós vamos, então, fazer com que essa guerra se estenda a todo o Brasil e, de forma especial, às fronteiras brasileiras. Porque grande parte do problema começa no fato de que o Brasil hoje é um país completamente, bom, se fala que era inexpugnável, então o Brasil é um país expugnável, porque a nossa fronteira não é que virou terra de ninguém. Se tivesse virado terra de ninguém, eu acho que até não era tão triste, o problema é que virou terra dos bandidos. O controle das fronteiras brasileiras passou a ser feito por essas organizações criminosas que já controlam os presídios, que no Rio de Janeiro controlam territórios e que controlam, infelizmente, as nossas fronteiras e que têm que ser combatidas com extrema determinação. E é essa a decisão do presidente Temer e certamente, digamos, ainda existem alguns detalhes na questão da criação do Ministério, que estão sendo discutidos, mas a colaboração e uma nova visão também do cuidado com as nossas fronteiras vai ser resultado dessa atitude, dessa nova prioridade que tem o governo, que é o combate, nesse momento, ao banditismo. Esse banditismo que nos humilha que nos mata. Esta que é a realidade. Bem, ministro, falando a respeito do Ministério da Segurança Pública, né, já está recebendo muitas críticas. E claro que quando a gente fala em segurança pública, nós precisamos lembrar de investimentos que é tão necessário nessa área. Como é que o governo federal vai criar um ministério e conseguir recursos para que resolva ou pelo menos minimize a situação da segurança pública nesse nosso país? Deixa eu dizer para você, as críticas são um sinal positivo. As críticas são um sinal positivo. Quando o Bolsonaro acha ruim o Ministério da Segurança. Quando o Lula apoia ruim. O Lula apoia o Bolsonaro. Eu começo a ter a certeza que tinha convicção de que nós estávamos no caminho certo, passo a ter a certeza. Quando eu vejo essa turma achando ruim, eu começo a ter convicção de que é bom. O Ministério ele vai primeiro dispor de recursos que já estão previstos no orçamento. Por exemplo, a Polícia Federal, ela já tem um orçamento. Ela vem para o Ministério da Segurança, já traz, obviamente, esse orçamento. É claro que ontem me questionaram, mas vamos tirar recursos do Ministério da Justiça. Não. É claro que o Ministério da Justiça tinha no seu orçamento a sustentação da Polícia Federal. Se a Polícia Federal sai, é natural que esse orçamento migre. E nós vamos, a partir agora, dessa prioridade. E que se revelou também uma prioridade do Congresso, haja visto a aprovação por larga margem, que nós tivemos a decisão de intervir, nós vamos remanejar o orçamento sem pedalada, sem projeto, não, com aprovação do Congresso a isso, vamos remanejar o orçamento para que essa nova prioridade, a prioridade da segurança, da guerra ao banditismo, eu digo que isso é uma guerra ao banditismo, ela também tenha recursos orçamentários suficientes para que seja desenvolvida. Bem, claro que aí nós falamos, o senhor falou a respeito. Por exemplo, aqui hoje eu vou utilizar, eu tenho hoje atividade aqui pela manhã, e vou utilizar as instalações da Polícia Federal. Sim. Certo? Então a Polícia Federal ela tem o orçamento dela, a Polícia Rodoviária Federal. Ela tem o orçamento dela e esse orçamento vai junto para o Ministério da Segurança. Eu espero que realmente tenha orçamento, porque nós temos a Polícia Federal tem feito um grande trabalho, viu? Mas com 3 anos, parece-me que aqui em Cidrolândia nós temos o prédio da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal que está aguardando, esperamos que tenha recurso. Com relação ao tráfico de armas e drogas que nós falamos. E aí a superlotação também dos presídios, né? Que essa é uma outra situação, e aí o senhor mesmo falou, olha, e é lá de dentro que dão ordens aí de olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a gente tem que tirar um pouco do... Por exemplo, foi muito criticado o indulto de Natal. O indulto de Natal. O que é o indulto de Natal? Preso que tenha cumprido parte da sua pena e que
manifeste que não tenha cometido crime violento. Depende do tipo de crime. Né? Não tenha cometido crime violento, que tenha cumprido parte de sua pena e tem bom comportamento, seriam indultados, condenados seriam indultados. Pessoal, com todo respeito, eu vou dizer uma coisa, não adianta a gente mandar batedor de carteira para dentro do presídio para que ele se torne assassino. Ele vai lá aprender a ser assassino, né? O cidadão entra batedor de carteira e sai matador. Porque hoje no presídio, nos presídios, da forma como a coisa se estabelece, quem é que lidera os presídios? O mais violento. Os mais violentos é que lideram, se estabelece pela violência, o presídio, ou a liderança dos presídios. Então nós temos que fazer uma avaliação. Eu, sinceramente, até estive conversando. Olha, eu chegaria no Rio de Janeiro e faria uma fila, assim, uma fila. Né? Você fez o quê? Matei 3, vai para esse lado de cá. Você fez o quê? Bati 2 carteiras, vai para o lado de cá. Já separaria direto. Já separaria na hora. Que estuprei e tal, vai para lá. Você fez o quê? Não, passei o cheque sem fundo. Vai para... Vocês entenderam? Ou seja, separaria imediatamente o condenado por crime violento daquele condenado por crime não violento. Porque eu penso que em relação ao condenado por crime não violento, existe a chance de recuperação. Existe a chance de recuperação dessas pessoas. Temos vários casos, vários casos de recuperação. Agora aquele que chega lá já com essa... Eu penso que a recuperação é difícil. Então eu proponho uma alteração na legislação que aumente a pena do crime violento. Aumente a pena, desse que na favela mata, ou no meio do centro mata, e tenhamos a ousadia de aplicar penas alternativas, deixar menos tempo dentro de um presídio aqueles que cometeram. E, digamos, acreditar na possibilidade de que aqueles que cometeram crimes não violentos se recuperem. Essa é a minha visão, e era isso o indulto. Sabe o que houve no indulto? O indulto do ano anterior, você tinha que ter cumprido no mínimo 25% da pena para ser indultado. Nesse, até para que pudéssemos, colocar... é para Lava Jato. Aqui no Brasil é o seguinte, se tu olha para cima e é Lava Jato. Né? Então, se reduziu de 25% para 20%. Até porque nós temos hoje um grande problema de lotação carcerária. Né? E daí virou toda aquela celeuma e o STF... resolve, considerar equivocado, anula os efeitos desse indulto, e nós temos hoje, com todo respeito, temos aí pessoas, muitas que poderiam cumprir uma parte da pena, que demonstraram que têm condições de se recuperar, que ainda estão nos presídios em função desse equívoco. Quando até hoje não me disseram o nome de ninguém que tenha sido condenado pela Lava Jato e que seria, colocado na rua em função desse indulto. Mas a celeuma se estabelece, aquele pessoal lá de Curitiba, aqueles dois, o cabecinha branca, aquele que passou no concurso porque o pai era procurador, esse mesmo. Tu sabe qual é a história lá do concurso dele? Você sabe, né? Não sei. Então eu vou te dizer. Ele não era hoje, para você prestar um concurso para procurador, você tem que ter um mínimo de exercício da atividade na advocacia, certo? Ele se formou e entrou com uma liminar, e por liminar foi autorizado a prestar o concurso. É claro que você saindo da faculdade, você está muitas vezes com melhor condição do que os outros para prestar um concurso. Não tem condição de ser um bom procurador. Né? Então ele conseguiu, e depois, até em função do pai ser também procurador, né, foi conseguindo liminares, e está até hoje como procurador. Então, eu não sei qual é que puxou, mas essa é a realidade. Quer dizer, aí você vem dizer, será que essa pessoa tem esse caráter ético tão grande quanto as pessoas acham que ele tem? Daí qualquer coisa que você diz para da Lava Jato, ele já pensa que tem condição de dar lição de moral. Né? Eu não vejo em quem tem um defeito de fabricação tão grande e que não passou pelo recall ainda, condição de dar lição de moral em ninguém. E essa eu já quero deixar. Então fica tudo que se fala, porque a Lava Jato cumpre um papel que siga o trabalho do juiz Sérgio Moro, que não é um exibicionista. Você não vê o Sérgio Moro batendo boca por rede social, o Sérgio Moro não, faz um trabalho sereno e firme. Que continue esse trabalho dentro da legalidade. Mas a gente não pode achar
que qualquer coisa que se coloque em contrariedade ao que pensam, o que pensa aquela dupla, seja ser contra a Lava Jato. Ministro Carlos Marum, só um minuto, sério. O senhor falou a respeito do Rodrigo Maia como pode ter o apoio do MDB, né? E aí, 15 pautas prioritárias, críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, governo federal falando em pautar aqui o Congresso Nacional. Qual é o número do DEM? 25? 25, né? Se fosse 25 pauta prioritária, ia ser muita prioridade. Agora, o que é que contém essa já é muito. E qual a importância da aprovação rápida para o governo, essas pautas prioritárias? Bem, deixa eu lhe colocar. Essas pautas prioritárias, antes, qual é a economia que vai vir? Pode até ser que exista aí algum ganho fiscal, mas não é esse o objetivo. Essa pauta, ela tem o objetivo de criar um ambiente mais favorável para as relações econômicas. Nós sabemos que mesmo que o mercado já tivesse precificado, digamos, a não aprovação da reforma da Previdência, eu acho que no fim o único que acreditava que podia aprovar essa reforma era eu. Com todo respeito, vou dizer bem franco, diz que o mercado já tinha precificado. Tanto é que parece mesmo que não houve nenhum abalo em termos de bolsa de valores, de estouro do dólar, quando nós admitimos que não havia mais essa condição de tramitação. Mas nós quisemos, então, saindo a reforma da Previdência, colocar uma pauta que pudesse, digamos assim, melhorar o ambiente negocial no Brasil. Certo. Então nós queremos uma simplificação tributária, nós aceitamos uma autonomia para o presidente do Banco Central. Nós estamos propondo o cadastro positivo que facilite o crédito. Então são medidas desse tipo. Nós apresentamos ao Congresso como uma sugestão, até porque o governo não pauta o Congresso, quem pauta o Congresso são os presidentes. Isso criou uma grande celeuma, até maior do que a necessária, mas o que nós apresentamos foi uma sugestão ao Congresso Nacional de pauta que nós entendemos, na área econômica, que nós entendemos que pode não compensar. Sem a reforma da Previdência, não existe, não tem saída. O Brasil precisa reformar a sua Previdência. Então, quer dizer, queremos compensar a reforma da Previdência com isso. Não se compensa. A reforma da Previdência continua necessária, imprescindível, e isso vai ter que ser discutido nas eleições. Agora, essa pauta pode melhorar, sim, o ambiente negocial no momento que o Brasil vem aí para um crescimento que nós esperamos. Não vai ser tão grande quanto seria se a reforma fosse aprovada, mas nós teremos nesse ano aí um crescimento consistente, certamente, de mais de 2,5%. Ministro, a sua ascensão ao Ministério deu-se não por recompensa à sua fidelidade ao governo, é claro que também pesou, mas ela deu-se mais por uma missão. O senhor tinha uma tarefa como envolvido diretamente do processo da reforma da Previdência em aprovar, em conseguir votos suficientes para a reforma da Previdência. Isso aí o senhor assumiu o compromisso, inclusive, de desistir da sua candidatura à reeleição. Quer dizer, saindo da reforma da Previdência do plenário para o palanque, o senhor se sente também desimpedido Não, eu tenho um compromisso com o presidente Temer de seguir com ele até o final do seu governo. Claro que cheguei lá com essa missão principal, conversei com ele. Muitos perguntam, é uma derrota pessoal sua? Olha, é uma derrota do Brasil e eu me considero um dos derrotados, até porque eu era um dos protagonistas na luta para que viéssemos a obter essa vitória. Então eu não escondo, inclusive, ali naquele primeiro dia, eu confesso que eu me abalei até pessoalmente. Eu digo, só falta agora eu chorar diante das câmeras, que daí vai dar um escândalo total, né? Uma hora cansa, outra hora choro. Quer dizer, uma hora cansa, outra hora choro. O pior é que é bem assim do estilo, né? Eu me abalei. Inclusive, estive com o presidente, colocando o presidente. Eu me sinto pessoalmente responsável também pelo fato de nós não termos obtido o sucesso que desejávamos e que precisávamos obter. Mas o presidente manifestou o desejo de que eu permaneça com ele no governo até o final, até dezembro, e eu, quando assumi esse ministério, eu fiz esse compromisso, e o compromisso está mantido, ou seja, salvo alguma alteração, eu devo seguir junto com o presidente Temer até dezembro, exercendo a função de ministro, chefe da Secretaria de Governo.
Ministro Marum, falando a respeito da reforma da Previdência, que agora vai para o palanque, mas se divulga muito o nome de grandes bancos e grandes empresas devendo, assim, milhões ou bilhões. Bilhões. Como é que o governo vai fazer para cobrar isso, já que, olha, nós estamos com um problema na reforma da Previdência, você é aposentado, pode ser que não neste ano, mas pode ser que daqui a alguns anos não consiga receber. Mas e o que fazer com essas grandes empresas? Elas estão sendo cobradas. Nós sabemos desses valores porque elas estão sendo cobradas. Só que existem algumas questões que ainda estão para serem dirimidas pela Justiça. Você vê que são dois setores das empresas, digamos, ativas, que tem empresa que já quebrou ali, está devendo e, digamos, nós não vamos conseguir receber porque são empresas que já quebraram. Mas das empresas ativas, empresas robustas, você vê que são dois setores principais. O setor financeiro e o setor de exportação, aonde existem dúvidas a respeito dos valores a serem pagos nesta questão, como contribuição previdenciária. Existem dúvidas que têm que ser dirimidas pela Justiça. Então esses valores estão sendo cobrados. Esses valores foram detectados, foram cobrados e houveram contestações judiciais. É esta a situação, digamos, daquelas empresas que têm saúde financeira e que resistem ao pagamento daquilo que o governo acha que é correto em relação às suas dívidas previdenciárias. E aí existem empresas públicas. Da mesma forma que um banco particular contesta, digamos, alguns pagamentos, os bancos públicos também contestam. Nós temos o Banco do Brasil nessa situação, nós temos a Caixa Econômica Federal contestando a cobrança, muitas vezes é até difícil para entender, né? Mas contestando a cobrança que é feita, já que são órgãos do governo, mas não são órgãos do governo, são ligados ao governo, o governo é o dono, pelo menos, ou do Banco do Brasil, da maior parte da Caixa, de toda ela, né? O Estado brasileiro é o dono, mas existem esses conflitos. O próprio governo está cobrando a Caixa e o Banco do Brasil, que entendem que não devem e por isso estão, digamos, resistindo a essa cobrança na Justiça. Aí temos a JBS como grande exportadora, é uma dessas empresas, como outras exportadoras, onde existe dúvida de qual seria efetivamente o valor a ser pago como contribuição previdenciária. Bem, eu digo para você, para ser mais, que desses 500 bilhões que nós estamos cobrando, nós temos condições sim de recuperar de 200 a 250, não é? O que é um valor extremamente significante, mas não resolveria por um ano, digamos, ou por 2, a questão previdenciária. Então, mas seria didático para a população, né? Na verdade é isso. As pessoas são cobradas, a gente quer ver as grandes empresas também. Sabe o que está previsto no nosso projeto de reforma? A responsabilização pessoal dos proprietários e, no caso sair do CNPJ e ir para o CPF, como você falou, sair do CNPJ e ir para o CPF, e no caso dos administradores públicos, a responsabilidade pessoal pelos pagamentos que deveriam ter sido feitos durante a sua administração. Está previsto lá. Então, quando assim muita gente não apoiou a reforma, dizendo que está preocupado com o trabalhador, na verdade estavam preocupados com o seu umbigo. Você quer ver uma coisa? Um prefeito... com a eleição. Não, preocupado com a sua responsabilização. Os prefeitos, por exemplo, não passariam a ser responsáveis, obviamente, por toda a dívida previdenciária, mas teriam responsabilização pessoal, prefeitos e governadores, pessoal, a respeito do que deveria ter sido pago durante a sua gestão. Nós tínhamos avançado para o seguinte: empresa que não consegue pagar a Previdência não pode ser empresa. E os órgãos governamentais seriam responsabilizados, o CPF de um prefeito que não cumprisse com as obrigações da sua gestão. Isso está na reforma. Reforma essa que, infelizmente, hoje tem a sua tramitação sobrestada. Então, essa reforma tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa e, mais do que isso, muita coisa necessária. Os mesmos que batem bumbo dizendo, tem que cobrar de fulano, tem que ciclano, não reconhece o que está posto, que na reforma nós endureceríamos as possibilidades de cobrança das dívidas e da exigência. O administrador, tanto público quanto privado, ele ia saber, previdência tem que ser paga. Infelizmente não passou. Para encerrarmos esse nosso bate-papo de hoje, ministro Marum,
2018, ano de eleição, liberação de recursos do governo federal. Não entrava, não passavam. Que ia assistir uma Copa do Mundo sem ser candidato. Então, eu, há muito tempo que eu não assisti uma Copa do Mundo sem ser candidato, já quase 20 anos. E essa vez eu vou assistir a Copa do Mundo, não vou ser candidato, vou estar envolvido, obviamente, ajudando companheiros, se é que acho que a minha ajuda é efetiva. Mas vou assistir a Copa do Mundo sem ser candidato nesse ano. E liberação de recursos para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, claro, e aí também para a nossa capital, Campo Grande. Estivemos conversando com o prefeito Marquinhos Estrade, ele falando a respeito das dificuldades. Essa semana foi uma semana rica. Eu recebi o prefeito de Campo Grande e recebi o governador, o prefeito Marcos Estrade e o governador Reinaldo Azambuja, lá no Ministério, lá no meu gabinete. Nós tivemos um final de ano bom para Mato Grosso do Sul. Com todo respeito, né, não querendo, digamos, tripudiar daqui. Não adianta ter ministro, é tudo a mesma coisa. Tem gente que é assim, né? Mas eu acredito que tenha sido talvez um dos melhores finais de ano para o estado de Mato Grosso do Sul, em termos de empenhos, né? E eu estou lá para ajudar, e vou ajudar. Hoje à tarde vou aqui da UANA e Anastácio para observar. Estou com até, se algum dos superintendentes federais não tivesse sido ainda avisado, que eu gostaria de tê-lo junto comigo nessa visita que farei digamos, a região a princípio mais atingida pelas cheias. Sintam-se convidados, não convocados, mas convidados. Às 13h30 da tarde estaremos ali em Anastácio e faremos uma visita, e eu chego segunda-feira com essa disposição de já contribuir para que, digamos, possamos amenizar. Isso aí não resolveu, o Marum vai resolver o problema. Como eu até estava dirigindo para cá, vi o teu comentário, Sérgio, a respeito do assunto. Mas amenizar o sofrimento daqueles que foram atingidos por essas chuvas que começam a se tornar, parece que quase o natural, né? Não é mais a exceção. Essas chuvaradas, essas intempéries começam a se tornar, digamos, a rotina. E, obviamente, não existe uma preocupação até internacional a respeito desse assunto do clima como um todo. Mas não adianta a gente ficar só indo à conferência e saber o que vai acontecer daqui a 30 anos. Nós temos que tentar amenizar o sofrimento hoje das pessoas. Eu vou lá tentar contribuir. Mato Grosso do Sul tem um ministro. Certo. Coisa que há muito tempo nós não tínhamos. Eu conversei com o deputado, com o governador Azambuja, chamo de deputado, que foi seu colega como deputado. Reinaldo, provavelmente nós vamos estar no meio da eleição em duas funções aí importantes. Você vai estar governando o estado, eu vou estar exercendo a função de ministro, e nós estaremos em palanques diferentes no Mato Grosso do Sul. Isso não pode, de forma alguma, servir de constrangimento para que a minha colaboração a Mato Grosso do Sul continue sendo efetiva, e esse gabinete, independentemente do que acontecer num comício no sábado, segunda-feira está aberto a você. Eu tenho uma boa relação com o Reinaldo, fui com o seu colega. E é importante também separar isso. Separar, quer dizer, então isso já ficou muito claro, e eu fiz questão de colocar, e da mesma forma, o governador. Ficou muito claro que Mato Grosso do Sul até dezembro tem um ministro. Quem sabe o MDB ganha a eleição, pode até continuar. Ou um aliado. Ou um aliado. O Marum, tu não é candidato a nada, eu sou candidato a se continuar sendo ministro, tem que ganhar a eleição. Temos que ganhar a eleição a nível nacional. Tá certo. Ministro, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, sempre trazendo informações muito direto, né? Sempre aqui falando o que sente, e claro, nem sempre agrada a todos, mas o importante é falar realmente a verdade, independente de que vai agradar ou não. Não é? Eu faço questão de vindo aqui uma entrevista. Com todo respeito, eu todos os dias sou procurado por vários órgãos para conceder entrevista. Pela minha posição, pela minha beleza, que ela não é grande. A minha mãe me acha até, minha mãe me acha. A mulher acho que já não acha tanto, mas eu faço questão de informar Mato Grosso do Sul. É um outro momento. Mato Grosso do Sul, depois de 16 anos, volta a ter um ministro, alguém que
tem o seu endereço dentro do Palácio de Trabalho, dentro do Palácio do Planalto. Então, eu faço questão de informar e agradeço a vocês que têm me dado essa oportunidade, tá? E Sérgio Cruz, o teu livro? Estou esperando para ler. Eu sou fã eu já li vários livros seus e quero ler o livro. Neri está esperando um editor. Então vamos conversar aqui. O Sérgio já fez um comentário dizendo o seguinte: ele, quando deputado federal, nunca conseguiu dar uma entrevista. Né? Não, eu nunca apareci no Jornal Nacional. Aí ele já falou aqui. E quando Carlos Marum, deputado federal, Jornal Nacional, fantástico. O Marum aparece mais que o presidente da República. Verdade. Mas, Sérgio, vamos ver se conseguimos verificar esse teu livro até junto lá ao movimento histórico tradicionalista lá do Rio Grande do Sul, porque é importante. Esse é um livro que fala da chegada dos gaúchos, migração gaúcha. É muito importante. Tá? Então vamos conversar sobre isso. Estou esperando. Você ficou de me mandar os originais para. Vou fazer. Tá feito? Então, um abraço a todos, muito obrigado. Até bom final de semana. E que tenha. Vamos lá. Aqui da Ana, Anastácio, também nós tivemos problema em Bela Vista e outras regiões, mas sabemos bonito, que é né? Bonito, é. Nós temos aí um ministro, governador Reinaldo e os prefeitos aí trabalhando para melhorar essa situação. Muito obrigado, ministro. Então, um grande abraço a vocês, muito obrigado e um bom fim de semana a todos.